Estamos aqui para a nossa aula de práticas corporais de lutas, heranças culturais. Práticas corporais de lutas, atividade 2, desenvolvimento 3. Habilidade do currículo paulista: analisar criticamente os preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. O objetivo da nossa aula hoje, atividade 2, desenvolvimento 3, é explorar os aspectos específicos da luta oriental karatê. Retomando a aula anterior, nós fizemos um breve aprofundamento em relação à luta ruka-ruka. Observamos alguns costumes relacionados a essas tradições culturais e a sua relação com a luta destacada. Destacamos alguns costumes específicos de algumas tribos, vimos que não são todas as tribos que praticam ruka-ruka e que está extremamente ligado ao aspecto religioso dos povos que praticam essa luta. Hoje a nossa aula está baseada em aprofundar os conhecimentos em relação à arte marcial de origem oriental, o karatê. Surgido na ilha de Okinawa, no Japão, e as suas origens remontam ao século XV, durante o império do rei Shohashi. Começou por ser uma luta praticada em segredo, por causa das influências dos senhores feudais japoneses, que tinham conquistado a ilha e haviam proibido os seus habitantes de utilizar qualquer tipo de arma para se defender. Por conta desta proibição, nasceu uma nova técnica de combate desarmado, conhecido como Okinawa-te. Tratava-se de uma arte marcial de autodefesa, que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como armas de combate. A história do karatê começa quando o monge indiano Bodhidharma caminha da Índia para a China para fundar um mosteiro budista. Além dos conceitos de contemplação do budismo, Bodhidharma levou também uma técnica de luta sem armas, cujo objetivo dessa luta era manutenção da saúde e autodefesa, dando início às artes marciais japonesas. Remota que no século XIX, com a liberação do uso de armas de fogo, a história do karatê muda. O karatê moderno nasceu na época em que o finado mestre Jinjin Funakoshi, então líder da Sociedade Okinawa de Artes Marciais, foi solicitado pelo Ministério da Educação no Japão em maio de 1922 a conduzir algumas apresentações de karatê em Tóquio. Um pouco mais à frente, em 1923, o mestre Funakoshi se muda para Tóquio com a intenção de propagar o karatê no Japão. Essa nova arte foi recebida com entusiasmo, introduzida em várias universidades, onde criou raízes e começou a se estabelecer. Devido ao fato do karatê ter sido praticado secretamente no passado, um grande número de escolas e estilos foram desenvolvidos. Hoje existem inúmeras e diversas escolas no Japão, sendo as mais destacadas o Karatê Shotokan, o Goju-ryu, o Shito-ryu e o Wado-ryu. Aprofundando um pouco no contexto histórico do Karatê, temos a sua contextualização dentro dos enlaces da Segunda Guerra Mundial. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra, as forças norte-americanas dominaram o Japão e proibiram a prática do karatê. Os alunos de Funakoshi convenceram os americanos que o karatê era um esporte inofensivo. Além disso, alguns soldados americanos estavam interessados em aprender aquela nova arte marcial. Dessa forma, com a imigração japonesa, o karatê se propagou pelo mundo, ganhando adeptos de várias nações do mundo. Agora, encarando essa arte marcial dentro dos aspectos esportivos, temos
Temos que, nos últimos anos, foram formuladas regras de combate simulado para se evitar ferimentos graves com o propósito de induzir o karatê como um esporte competitivo. O karatê de torneio é um jogo de reflexo que exige timing, velocidade, técnica e estratégia, camaradagem e controle, onde prevalecem primordialmente a honra, a lealdade e o senso de compromisso. Durante os torneios, todos os golpes, embora fortemente focalizados, devem ser controlados precisamente antes do contato. Embora seja muito excitante de assistir um torneio de karatê, é considerado pela maioria dos mestres como um degrau e não com o objetivo principal no desenvolvimento do karateka. Então, para os mestres, a competição desvirtua a filosofia inicial do karatê, a filosofia dos princípios básicos da luta, como a luta para a elevação do estado de espírito. Nos anos 50, as universidades do Japão começaram a promover competições de karatê. O primeiro campeonato mundial foi realizado em 1970 em Tóquio, com a participação de 33 países. E desde então, cada campeonato tem sido promovido de 2 em 2 anos. Agora, em 2022, o 16º Campeonato Mundial será realizado em Madrid, na Espanha, com a participação de 84 países. Ainda tratando do karatê dentro do karatê esportivo, as Olimpíadas de 2020, ocorridas em 2021, o karatê teve a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, com kata e kumite, onde participou ao todo com 8 categorias, 4 femininas, uma competição de kata e 3 de kumite, e 4 masculinas, uma competição de kata e 3 de kumite. Vocês observam nas imagens, a imagem 1, um kata em grupo, participação de um trio, e embaixo uma representação de um kumite. Vocês devem observar pelas características das imagens algumas definições destes dois termos. Kata, luta imaginária, mais coreografada, e o kumite, o enfrentamento entre dois atletas, entre dois opositores, a luta real. Nas competições de kata, como vocês observam na imagem ao lado, não há contato físico. A competição pode ser tanto individual, como vocês observam, quanto por equipes. Cada equipe formada por 3 atletas. A mais, 5 juízes atribuem os pontos ao karateka, de acordo com seu desempenho, com base na execução correta e na velocidade dos movimentos. Ao avaliar o desempenho de um competidor ou de uma equipe dentro de uma competição de kata, os juízes avaliam tanto a performance técnica quanto a performance atlética. Nessas apresentações, os karatekas precisam mostrar técnica, velocidade nos movimentos e controle dos golpes. Em competições por equipes, a sincronia entre os competidores também é avaliada. A pontuação nas competições de kata são eliminadas 2 notas mais altas e as 2 notas mais baixas, respectivamente, para o desempenho técnico e o desempenho atlético. Em seguida, é calculada a pontuação total. Há um peso de 70% para o desempenho técnico e 30% para o desempenho atlético. O desempenho técnico e o desempenho atlético recebem pontuações separadas, usando a mesma escala de 5 a 10. Ainda em relação às pontuações, a nota 5 representa a pontuação mais baixa possível para um kata, enquanto que o 10 representa um desempenho perfeito. A performance é avaliada desde a sua saudação no início do kata até a sua saudação final. A perda de pontos nos seguintes casos: quando há uma perda de equilíbrio,
quando o movimento é realizado de forma incorreta, quando o movimento não é sincronizado, quando dentro da categoria dos kata por equipe, quando deixa a faixa frouxa, quando provoca perda de tempo com uma saudação ou uma pausa muito prolongada antes de iniciar a apresentação. Além das punições, há também uma punição mais severa, que são as desclassificações, que podem ocorrer nos seguintes casos: quando um kata é feito de forma errada, anuncia um kata e faz outro; quando faz uma pausa muito perceptível ou para a performance no meio da apresentação; quando não faz a saudação inicial ou a final; ou quando interfere na função do juiz, levando o juiz a se mover por questão de segurança ou por fazer um contato físico com o juiz; quando deixa a faixa cair durante a performance; quando excede o limite total de 5 minutos, ou quando há o afrouxamento da faixa a ponto dela se soltar do seu quadril, ou quando não segue as instruções do juiz, ou outra má conduta em relação à hora da apresentação. O comitê é a luta propriamente dita, é o enfrentamento entre dois atletas. Tem um round com duração de 3 minutos nos confrontos masculinos. Já nos femininos e juvenis, cada round tem 2 minutos. O comitê é a modalidade do karatê que coloca 2 atletas em combate. O objetivo dos atletas é somar mais pontos que o adversário. A luta só é encerrada antes do fim do tempo regulamentar, quando um atleta abre 8 pontos de vantagem. Do contrário, o round se estende até os 3 minutos no caso dos homens e aos 2 no caso das mulheres. Inicialmente, os atletas devem fazer a saudação entre eles, além de saudar o árbitro. A luta é iniciada pelo comando do árbitro, quando ele fala Hajime. A marcação dos pontos deve ser feita com golpes limpos, potentes e de qualidade técnica. Como funcionam as pontuações na luta de karatê? Há 3 formas do karateca pontuar. Primeira delas, valendo 1 ponto, se chama um yoko, que corresponde a socos na área do abdômen, no peito ou no rosto ou nas costas, como vocês observam nesta figuração. Nesta outra representação, temos um vazare, com pontuação de 2 pontos por golpe. Um vazare equivale a um chute na área das costas, do abdômen ou na região do peito, ou um chute nas laterais do tronco. Nesta imagem, temos representado um ippon. Um ippon vale 3 pontos e se difere do ippon do judô. Uma luta de karatê não se encerra com o ippon, porque esse corresponde a um chute na cabeça, nas laterais do pescoço ou uma queda em seguida de um ataque tecnicamente correto. É importante ressaltar que a pontuação pelo soco no rosto é dado pela técnica e não pela força. Não é permitido machucar o adversário. Graduações e faixas do karatê na modalidade karatê Shotokan. O branco reflete todas as cores. A própria cor dessa faixa indica que o seu portador ainda possui ingenuidade e deve procurar manter a mente limpa. Entretanto, ele tem em potencial todas as cores demais das faixas posteriores, e assim como o fogo está na pedra, cabe a ele fazê-lo brotar através da fricção do treino árduo. A busca nesse grau é pela purificação e transformação, diante do infinito conhecimento que tem diante de si. Essa faixa nos diz que o iniciante deve buscar a humildade, a imaginação criativa, através da limpeza e claridade dos pensamentos. É a cor síntese do arco-íris e é mais associada ao sagrado,
pois simboliza paz, pureza, perfeição e especialmente tudo que é o absoluto. Ela nos diz que devemos buscar a pureza, a sinceridade, a verdade, repelindo os pensamentos negativos, procurando elevá-los para que encontremos o equilíbrio interior e a segurança e desenvolvamos o instinto e a memória. O branco simboliza também uma espécie de coringa para todos os propósitos. É o substituto para qualquer outra cor, assim como uma tela em branco esperando para ser pintada. Seguindo, temos a faixa amarela, ou Kiriobi. É a faixa que simboliza a paciência. Assim como o sol que desponta todos os dias, ela significa que é um iniciante ou um recém-nascido no karatê, que com o tempo irá crescendo e fortalecendo-se até chegar à maturidade que corresponde à faixa preta. Assim como no sol nascente, o conhecimento começa a aflorar para o iniciante. Agora ele pode vislumbrar um pouco a iluminação da descoberta e da realidade do que é o karatê. Entretanto, assim como o amarelo é uma cor primária, isto é, não pode ser formado pela mistura de outras cores, ele também deve se manter puro dentro da escola do karatê, que acolheu, evitando misturar outras coisas ao seu conhecimento que está recebendo, para que não se confunda dentro da sua senda do verdadeiro karatê. Assim como essa cor mostra que o praticante deve reter os conhecimentos e desenvolver a luz da sabedoria e da criatividade, e assim como o sol, ele deve trazer a luz para as situações difíceis. O amarelo simboliza a criatividade, as ideias, o conhecimento, a alegria, a juventude e a nobreza. Apesar do amarelo estar relacionado ao elemento terra, também é uma cor de Yang e representa o descobrimento e abertura para o conhecimento do karatê. A faixa vermelha é a faixa da motivação. É a faixa Akayobi ou Kintogu ou Gokyu. Sugere que, além da motivação, também exista a atividade e vontade. Ela traz vida nova e pontos de partida inéditos. Essa cor do fogo, da paixão, do entusiasmo e dos impulsos é a cor mais quente, ativa e estimulante. Ainda é uma cor primária que não pode ser formada pela mistura de outras cores, mostrando assim que o praticante ainda deverá manter-se puro e fiel ao estilo do karatê que elegeu. Essa faixa, pela sua vibração, dá mais energia física, mostrando que agora, mais do que nunca, é necessário força de vontade para não desistir da conquista dos seus ideais. Persistência, força física, estímulo e poder são seus traços típicos. Embora o vermelho represente a agressividade, o perigo, o fogo, a paixão, o sangue, destruição, raiva, guerra, combate, conquista, também simboliza aquilo que se deve ser contido pelo seu portador. Esta cor faz com que você atraia o olhar das pessoas e chame atenção. Essa cor simboliza uma energia muito forte e o praticante deve ter cuidado e persistência para não se deixar ser vencido por ela e desistir do caminho. Sendo a cor do sangue, o vermelho também está relacionado à vida e à força de uma energia vital máxima. Esta é a cor do Yang. Laranja, Daidairo Obi, é uma cor que é a mistura do vermelho com amarelo, representando que o conhecimento dos graus anteriores deve estar contido nessa graduação e trazendo as qualidades dessas duas etapas. No que diz, devemos procurar o sucesso no treino diário. Agilidade, adaptabilidade, estimulação, atenção e plenitude. Essa cor também simboliza aquilo que o praticante deve buscar: o encorajamento, a estimulação,
a robustez, a atração, a gentileza, a cordialidade e a tolerância. Esta é a cor da comunicação, do calor afetivo, do equilíbrio, da segurança e da confiança. Quem chega nessa faixa deve acreditar que agora tudo é possível, pois essa cor estimula o otimismo, a generosidade e encorajamento. A cor laranja mostra que o praticante deve fortalecer as suas energias e a sua vontade de vencer. Está situada entre o elemento fogo e o elemento terra, portanto, carrega um pouco das características desses dois elementos. Também é uma cor yang. Agora temos a faixa verde, a faixa da perseverança. Também representa a esperança e a fé. É a cor mais harmoniosa e ela simboliza a harmonia e equilíbrio. Essa cor que nos chega depois das cores quentes iniciais nos dá a impressão que chegamos ao oásis depois de atravessar um árduo deserto. Mas devemos saber que ainda há mais deserto a vencer. Ela também representa as energias da natureza, a esperança, a perseverança, a segurança e a satisfação. O portador desta faixa deve procurar desenvolver a sensibilidade para se comunicar tanto com a sua natureza interna quanto com a sua natureza externa. Também significa harmonia em relação à natureza, onde devemos estar em contato junto ao ar, à água e ao fogo, elementos da vida que proporcionam bem-estar ao ser humano. Essa cor também simboliza a vida nova, a energia, a fertilidade, o crescimento e a saúde. Por outro lado, quando em mau aspecto, mostra um orgulho excessivo, superioridade e talvez até arrogância. O verde está ligado ao elemento madeira e a primavera. Representa o crescimento, o desenvolvimento da natureza e da saúde. Também significa a etapa da juventude, estando relacionado a esse estado emocional. Também mostra que os conhecimentos ainda não estão bem claros ou maduros do praticante, que ainda é necessário amadurecê-los e delineá-los melhor. Vamos para a faixa roxa, ou Murasaki Obi. É a faixa da responsabilidade. É a mistura das cores azul e vermelho. É a cor usada pelos sacerdotes católicos para refletir santidade e humildade. Ela gera sentimentos como respeito próprio, dignidade e autoestima. Esta é a cor metafísica, é também a cor da alquimia, das transformações e da magia. Ela é vista como a cor da energia cósmica e da inspiração espiritual. Dentro dos princípios do karatê, a faixa roxa simboliza a dignidade, a devoção, a piedade, a sinceridade, a espiritualidade, a purificação e a transformação. Com isto em mente, a cor desta graduação nos indica que devemos encontrar novos caminhos e elevar o nosso espírito. A faixa marrom, Shiro Obi, a faixa da disciplina, é a cor da solidão. Representa a constância, a disciplina, a uniformidade adquirida e a observação das regras mantidas até aqui. Representa a conexão do praticante com o patrono do estilo que lhe foi passado, representado por seus mestres. Para criar essa cor, você precisa misturar o vermelho com o preto. Portanto, tem algumas dos seus atributos. Também representa a autocrítica e a dependência dos mestres para chegar até aqui. Significa que está completando o processo de amadurecimento, tanto nos conhecimentos técnicos quanto no aspecto mental. Essa faixa, pela sua cor, emana a impressão de algo maciço, denso, compacto. Sugere segurança e isolamento. Representa também uma
poluição que deve sempre ser limpa, através da prática fiel aos princípios do Budô. Por fim chegamos à faixa preta, o Kuru Obi, o primeiro Dan do Karatê Shotokan. É a junção de todas as outras cores. Por fim, o corpo e a mente chegaram ao final de uma jornada, ao início de uma outra ainda mais elevada. A faixa na cor preta representa a humildade, o autocontrole, a maturidade, a sinceridade, a disciplina, a responsabilidade, a dignidade, o conhecimento e, acima de tudo, o respeito. É a cor do poder, induz a sensação de elegância e de sobriedade, onde o que está fora não entra e o que está dentro não sai. Observe que na maioria das sociedades ocidentais, o preto quase sempre é a cor da morte, do luto, da penitência. Mostra assim o estado mental para o mundo de quem já atingiu essa graduação. Essa cor é usada por pessoas que rejeitam regras convencionais ou são regidas por outras normas sociais, como é o caso dos padres ou dos guerreiros que seguem ao Budô. Essa cor também nos dá uma noção de tradição e responsabilidade. É a ausência de vibração da não cor, que dá a sensação de proteção ou de afastamento. Por outro lado, absorve, transmuta e desenvolve as energias negativas, transformando-as em positivas. A meditação nessa cor permite a introspecção, favorece a autoanálise e permite o aprofundamento do indivíduo no seu processo existencial. Das graduações do Karatê e de toda a filosofia por detrás do simbolismo de cada faixa, finalizamos com a reflexão de Jijin Funakoshi, ao ser questionado: mestre, o que é uma faixa preta? É uma faixa branca que nunca desistiu. Essa frase mostra pra gente o processo evolutivo dentro do Karatê. Dentro dos 8 princípios representados ou simbolizados pela faixa: a purificação do espírito, da paciência, a motivação para a prática, a vontade e a persistência, a responsabilidade com aquilo que se busca e a disciplina para amadurecer, chegando a ser respeitado naquilo que se propõe no seu processo existencial. Para saber mais, recomendo que assistam o documentário A Origem e a História do Karatê, parte 1 e parte 2. Não trago aqui para vocês estas referências, porque a aula iria se estender muito e o nosso tempo não nos permite. Além destes dois, também recomendo que assistam Conhecendo um pouco dos fundamentos do Karatê, Karatê nas Olimpíadas, Karatê estreia na modalidade olímpica em Tóquio e Karatê serve de base para vocês formular melhor ou detalhar melhor a atividade final da nossa oficina de lutas, práticas corporais de lutas, heranças culturais no fim do semestre. As referências trabalhadas nesta aula, se vocês assim desejarem, é uma fonte riquíssima de informação, de conhecimento, que vale a pena ser aprofundada para que o seu trabalho, o nosso trabalho, seja de uma forma mais consistente, mais rica e que se aproxime da realidade da luta aqui estudada, tanto dos princípios técnicos relacionados à luta, como dos princípios históricos relacionados a estas práticas corporais de lutas, que também influenciam a nossa sociedade, que também estão presentes aqui no Brasil e que foram disseminadas entre o nosso povo e que faz parte da nossa cultura até então. Até a próxima aula, ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato, estamos à disposição.
Tchau, tchau e até a próxima. Push, here, this heel, front leg, hizam, आगे के side, top leg के down बढ़ाई, शीशो, same, and left axis, and back leg, back, change, okay, one, no, okay, pulse. Ground pound. What? Yeah, don't say. Just dig, yes, it's not danger. Ground pound. See? Kicking like this is no good on you. And here. Straight. And here. And here. Okay. This is right. What's you doing, eh? It's incorrect. See? Please, if you get close enough to block. Good try. Use your balance really slowly, okay? So I'm here, posture, kick, and then back. Okay. If you go forward or back, recover. Okay? Hold here. Back bone straight. You can commit that. From here. Be careful, keep your teeth together. Okay? You can try from here lightly, okay? Easy. No, groin kick. Come on in. After you kick, back to posture. So you want to just come in, or back, posture. You can move around, okay? So no problem. No! Stay down. Okay? Take it aside. Hey. This is okay, yeah? Hey. Hey. Whoa. Hey. This one. I'm going to go round. Okay, hey. Slowly, yeah? Round, up. A little faster. This is soft, okay? You see, like that's not using strength. It says that and here's very hard. But then you can do it. Okay, no power. Okay, slowly. Yeah. Position. Punch. Bye. Oh, speed up. Stop, more speed up. Last stop. Oh, sorry. Okay. Ground power and rotational power mix. And then speed up. It's timing, man. And a hook punch. This is a basic. Yeah. Right? So always karate punch is no good. Practicing different techniques, different movements, straight side punching. Hey, here, this position. Okay? Now, of course, if he throws a hook, like a boxing hook, he's going to knock me out in this position. I'm going to down. But the point is to train this way. One more. Watching it. It's not that it's more than the training. Your eyes are there. Yeah, you can see it. You've got the position you want in. You have the message. So again, it doesn't matter what you do, but you're watching the person's movement. Chidan Maigi. Same thing. You're watching. You have the position. Here. Positions you want. So you're making yourself you're instinctively knowing what to do. So today, just practice this side. Shoot up. Here.
Judah. And after you've done that, try Joda. If they make a mistake, block it. Please try. Okay, yep. Oh! Look! Shit! Touch! Okay, fine. Okay, from here, my giddy. Okay, now if this is this way around, I have to switch stance because I'm going to be on the inside where he's going to punch me. He's going to get me here. So I have to switch legs quickly, and then from here, my giddy, Ashu Soto Uke, and I'm here. Again. Okay. This is karate. Here, target here, actually here, or here. Please try. This is slightly dangerous. Ready? Okay. Chakugan. Don't hit here. Okay. Your partner. One, two, three. Okay. With your partner, it's not going to hit him in the red mark. The practice body movement. Okay? Yeah. You can use movement. Saigo wa and okay. Elbow is set. Doesn't matter what you do. Same point. Heel toes. Try to be heels. Yeah. You can come back this way again if you want. It's up to you. You can do this way. So you're using a back heel sweep. Again. 1, 2, for training. 3. すごい近い。近いところ。 Very close. 難しい。 Very difficult. 難しい。こういう時使いますよね、背側。ね、 Then we use high kick again. ね。で、実際狙うのは顔を狙いますよね。 In reality, we would kick, for instance, to the head. If you only do it like this, as an unbalancer, you can't do anything. Also, you've got not much here. Right down, and you've got the throw. So that's the idea, to destabilize the person's stance. This side is different, to make a strike. It's dangerous. Okay? So that's why you go inside sometimes. Okay? 分かった? Different type. これは Whoop. Snap. You can do it. Snap, snap, snap. You can do it. Same with ski. Please come here. Before. Same. Hip. Snap. Always do the same. Always a key. It's always a key. Okay. Always a key. Here. Our second point. In. And out. So every time you move, you compress. So same. Compress. Don't touch. You have to do. Okay. This compression. To try normal type. Compression type. Compression. Down. Oh, sorry. Up and down. Here, gap. Gap. Okay, please try. Snap. If there's 4 technique.
This is how to do it. Take it. Relax. One more partner change. Just more snap. Ground power together. So from here, I want to use ground power slightly. Oh, slightly ground power. Okay, slightly ground power. So, support leg zen, such as a meaning. This is no good. Oh, because it goes, I'll do another one. And this is no good. This is what, when you're moving, a lot of you are sitting before, and your line is off. So you've got to think with your spin and with ground power, you're in with the kakato, and you can do it this way. Okay. Lastly, lastly, for distance, you can this way. I won't do that one. This is just one you. I'll do it lightly. You can go here and saigo. I'll do this leg. You can turn with this leg. That's a bit off. Yeah. You can turn with the front off the back leg and kick this way. I'll do them lightly. So just remember, you have to use this leg. Give me your hand. This is very soft. From here, ground power, I won't do semi speed. Here is to drive. Yeah? I'm slicing it. Again. You have Zen, Tenku slash. We use Zen. For example, after making ski, we've got Zen slash. When we sit back in kata, for example. Also, if we go this way, another technique becomes a kitty. So see, it's a scissors action, pushing and pulling, and so forth. Another type, I'll do this, I'll give you a wee. Yeah. Okay. Another type is here. This is a scissors action as well. Right? I'll do slowly, just for, and I always teach this because why? Let's walk down. Drop down. Here. Okay, here. Now. And take it slowly. 逆突き、ワンハンドって it's free. Okay? And power save, body shift, full power, and punch. Okay? 刻み突き、逆突き。Okay? Next, I can do everything. Okay? はい。で、